Se tu estás a ver este vídeo é o vídeo certo para ti. Se tu és uma pessoa que está constantemente a colocar-se para segundo plano, que sente que tem que fazer tudo por toda a gente, mas depois ao mesmo tempo fica frustrada porque os outros não devolvem na mesma medida tudo aquilo que tu entregas aos outros, seja em termos de atenção, amor ou até dedicação, eu sugiro que fiques até o final do vídeo porque neste vídeo eu vou falar especificamente para ti. Eu quero dizer que colocar-te em primeiro lugar não é crime. Ao contrário de tudo aquilo que tu foste enraizando na tua cabeça, de que tu tens que servir o outro para ter valor, tu tens que carregar o mundo às costas para sentir que vales alguma coisa, tu tens que concordar sempre com toda a gente ou fazer o que toda a gente quer fazer para que essas pessoas te valorizem. Ao contrário daquilo que tu sempre acreditaste, eu quero te trazer uma nova mensagem, que colocaste em primeiro lugar, e quando eu digo colocaste em primeiro lugar, digo fazer o contrário de todas essas coisas, ao tu recusares convites que tu efetivamente não queres ir, não tendo receio daquilo que as outras pessoas vão pensar, ao pensares primeiro nas tuas necessidades e naquilo que tu precisas, antes de pensar nas necessidades dos outros, não é egoísmo. Pelo contrário, é uma necessidade. E é uma necessidade que tu estás, na minha opinião, a precisar urgentemente dela. Para falar um pouco mais com propriedade sobre este assunto, eu decidi trazer este livro, que se chama Sem Ti Não Vais a Lado Nenhum. Este livro foi-me oferecido pela minha melhor amiga, salvo erro, no meu aniversário, exatamente, no último ano. E, a princípio, como eu tenho aqui muitos livros em casa, este livro ficou um bocadinho de lado. Depois eu decidi, bem, vou dar uma oportunidade, porque se ela, que me conhece, comprou este livro, é porque acha que realmente este livro tem uma mensagem boa, que me possa agregar. E eu comecei a ler o livro e comecei, de facto, a perceber que, não digo eu diretamente, embora eu também já tivesse passado por essa fase, mas muitas pessoas à minha volta não se colocavam em primeiro lugar, nem em segundo, nem em terceiro, colocavam-se sempre em último. E há uma frase específica deste livro, que é, a frase está na página 160, que é: só para que saibas, não basta teres muito amor para dar, também precisas de te permitir recebê-lo. Então o que está a acontecer contigo neste momento é que tu tens muito amor para dar, tu tens muito a agregar ao outro, tu tens o teu coração e a tua empatia para entregar aos outros. Mas ao mesmo tempo, quase como um paradoxo, tu não tens a capacidade de recebê-lo na mesma medida. E aquilo que tu dizes que os outros não te retribuem, como eu comecei o vídeo a mencionar, é na verdade aquilo que tu não tens a capacidade de receber. Eu não sei se me fiz entender, talvez seja uma frase um pouco complexa e eu vou explicar. Aquilo que tu apontas aos outros como ninguém me ajuda, ninguém está lá para mim, na hora de eu precisar ninguém me ouve, é aquilo que tu não te sentes digna de receber. E por não te sentires digna de receber, tu reivindicas isso da forma errada. Muitas vezes reclamando, muitas vezes te questionando até sobre o teu próprio valor e dizendo, ninguém me ajuda. Essa tua forma de reivindicar ajuda é a forma errada. Porquê? Porque os outros já conseguem perceber que tu és uma pessoa e é uma pessoa que tem necessidades. Mas ao mesmo tempo, repara e ouve bem aquilo que eu te quero passar. Ao mesmo tempo, como tu não impões limites e estás sempre disponível, sempre lá, sempre pronta, os outros não têm digamos que, esse alerta para as tuas próprias necessidades, porque tu estás sempre lá. Então tu passas uma mensagem de que tu aguentas, de que tu aguentas aquele peso, de que tu estás lá e que és forte. E ao não te colocares numa posição vulnerável, estás ao mesmo tempo a passar uma mensagem de que não precisas. Então essa energia de vulnerabilidade, de aceitar amor, como eu disse, de até mostrar que precisa de apoio, tu não estás a passar ao outro, porque tu estás sempre lá, estás sempre à frente, tu dizes, quando o outro até se oferece para te ajudar, diz, deixa estar que eu faço melhor. Eu vejo muito isso acontecer. A pessoa
está cheia de trabalho, está cheia de tarefas, mas quando alguém surge para ajudar a pessoa, e diz-me se isto não acontece contigo, a pessoa imediatamente recusa e diz: não, deixa estar que só eu a que sei fazer isto. Deixa estar que tu não sabes. Ou até quando a outra pessoa decide fazer um agrado, decide fazer alguma coisa, seja uma tarefa de casa ou alguma coisa extra, a pessoa critica. Vai lá e diz: olha, tu não fizeste isto bem, para que é que fizeste? Tu não fizeste isto bem, para que é que tu me foste fazer isto? Ou imaginemos que a pessoa quer fazer uma surpresa. Imagina que o teu namorado, eu não queria entrar muito aqui na ótica dos relacionamentos porque é uma coisa muito complexa, mas é um exemplo. Imagina que o teu namorado te faz uma surpresa e te leva a jantar fora a um restaurante. Uma pessoa que não se permite receber amor é uma pessoa que diz: olha, mas eu nem gosto de restaurante. Olha, mas eu nesta altura nem me apetecia sair de casa. É uma pessoa que desvaloriza o ato positivo que a outra pessoa está a fazer. Ai, Leonor, mas até pode ser verdade que eu não me apetecia sair de casa e realmente não gosto daquele restaurante. Mas repara que tu, a partir do momento em que fazes uma conotação negativa para um ato positivo que alguém te está a dar, para uma ajuda, para um conforto, para uma surpresa, tu estás a limitar que para a próxima a pessoa não vai sentir vontade de fazer isso por ti. Porque estás a dizer à pessoa, por entre linhas, que tu sentes que não mereces aquilo, ou que não queres aquilo, que não desejas aquilo. Então não adianta, numa altura posterior ou em determinadas alturas, tu chamas a atenção para as pessoas que precisas de atenção, precisas de ajuda, precisas de apoio. É no dia a dia que tu tens que mostrar isso. E na minha opinião, tu colocaste em primeiro lugar, não passa apenas por tu tomares decisões baseadas nos teus interesses. Eu acho que isso é o básico. Tu deves sempre pensar naquilo que é bom para ti antes de tomares uma decisão, mas antes de ponderares tomar uma decisão, mas ao mesmo tempo também aceitar ajuda, aceitar carinho e aceitar amor. Muitas das coisas que eu identifico nessas pessoas que muitas vezes se sentem em segundo plano é a falta de aceitação de que elas também merecem. E isso já começa nelas. Por isso é que eu comecei a ouvir a dizer que colocar-te em primeiro lugar não é crime. Elas depois também não aceitam de maneira nenhuma que o outro pode estar lá para substituir alguma coisa que elas possam fazer. Ou pode estar lá para lhes dar conforto, para emparar as suas costas, porque elas acham que não precisam e não têm que precisar. Aliás, o resumo que está na parte de trás deste livro representa bem aquilo que eu disse, que é: nós vivemos em sentido contrário. Não estamos nos lugares que nos fazem sentir bem. Desperdiçamos horas indetermináveis com atividades que não nos preenchem, rodeados de pessoas que nada nos acrescentam. Então, quantas vezes tu já aceitaste um convite que não querias aceitar? Quantas vezes tu já saíste quando não te apetecia sair? Ou até com pessoas que tu não querias estar? Uma coisa que eu tento agora trazer sempre para a minha vida, para cortar com esse ciclo, é pensar: eu prefiro me desagradar a mim ou desagradar o outro? Porque muitas vezes as pessoas vão: ai, se eu disser que não, eu vou desagradar o outro. Ai, se eu não for àquele jantar, o que é que as pessoas vão pensar? Então pensa, quando esse dilema surgir, pensa: tu preferes desagradar essas pessoas ou preferes-te desagradar a ti? A resposta devia ser: preferes desagradar as outras pessoas do que te desagradar a ti. Porquê? Porque tu vais conviver sempre contigo. Tu vais conviver sempre com as tuas escolhas, com as tuas decisões e, sobretudo, com as tuas inseguranças. Aquilo que está a acontecer neste momento é que tu estás a fazer a escolha contrária. Daí, neste livro, falar que vivemos num mundo ao contrário. Tu estás a escolher desagradar-te a ti sucessivamente para agradar a outra pessoa. E sabes que há pessoas, eu diria que a maioria delas, que são insaciáveis. Porque quanto mais dás, quanto tu mais entregas, quanto mais elas pedem e quanto mais elas esperam. Porque tu, se estiveste sempre lá, se tu nunca te negaste, um dia que surja que tu não possas estar ou te negues, elas vão estranhar. Porque não é o teu padrão normal. Então, tem que haver alguma altura em que tu tomes consciência de que as decisões que tu estás a tomar e o modo de vida que tu estás a levar é errado. E vai-te corroer no longo prazo. Peço desculpa eu ter usado esta expressão. Ao mesmo tempo, tu perdes a tua vida com atividades que não te preenchem.
tu perdes o teu tempo com pessoas que não te acrescentam? Porquê? Que eu questiono. Eu decidi fazer este vídeo de um tom mais reflexivo porque, como eu falaria com uma amiga ou até com uma familiar que constantemente eu observo que coloca sempre os outros à frente das necessidades dela, assim eu estou a falar contigo, porque eu sei que tu vives isso e eu sei que tu precisas mudar, porque isso é insustentável a longo prazo. Repara, se os outros vão sempre exigir, vão sempre pedir, aliás, vão pedir cada vez mais, porque é aquilo que as pessoas esperam de ti, não há forma, não há melhor altura para cortar esse ciclo e esse caminho que não agora. Não há melhor tempo para começar a dizer que não e para fazer escolhas mais conscientes que não agora. Não é no futuro, quando as pessoas começarem a esperar mais de ti. É agora. E uma coisa que eu queria comentar aqui, e posso ser mal interpretada, e eu vou já deixar aqui o alerta de que eu não sou profissional de psicologia, nem pretendo ser, portanto, eu não sei nada sobre ti ou sobre a tua vida. Estou a falar sobre as minhas ideias e aquilo que eu observo. Dito isto, aquilo que muitas vezes são as pessoas que constantemente se colocaram atrás dos outros, são as pessoas que não tiveram uma figura masculina durante a sua infância e durante o seu crescimento. Ou seja, não tiveram um pai ou não tiveram uma figura masculina ao lado. Porquê? Porque a figura masculina, muitas vezes, representa segurança. E não é à toa que, muitas vezes, nós olhamos para o homem como o chefe do lar, alguém que protege a sua família. Não é à toa que são os homens que vão para a guerra. Eu podia estar aqui já a falar sobre este tópico da segurança ligado à figura masculina, mas é quase de percepção geral, e quer se goste ou não goste, que o homem representa a segurança. E a mulher representa mais a parte emocional. Então, quando nós olhamos para uma família em que a figura masculina não está presente, é natural para mim pensar que a criança vai olhar para a sua mãe como uma pessoa que assume esse papel, que assume o papel de fazer tudo, de ser mãe e de ser pai, de ter o papel das duas figuras. E o exemplo da mãe que faz tudo vai ficar muito enraizado na criança. E a criança vai começar a pensar que é o certo acudir a tudo a todos. E vai começar a pensar que, depois vai ser um adulto que vai pensar que se eu não estiver lá, se eu não fizer, ninguém vai estar. Se eu não fizer isto bem feito, ninguém vai fazer. Porque foi uma criança que cresceu realmente com essa falta de segurança. Então ficou aqui um bocadinho enraizado, é aquilo que eu vejo. E eu não vou falar nenhum caso em particular, como é natural, mas pessoas muito próximas de mim, no meu seio familiar, que não tiveram essa figura masculina, são mulheres que querem carregar o mundo às costas. Aliás, há um exercício interessante que uma psicóloga, uma terapeuta, psicóloga sim, fez com uma familiar minha que está inserida nessa situação. Eu não vou dizer quem, como é óbvio, mas aconteceu isso, em que lhe pediu para ela colocar os braços para a frente e, à medida que ela ia colocar os braços para a frente, isto era um exercício, não é? E ela ia colocando várias capas, aquelas capas de documentos, por cima dos braços dela. À medida que ia colocando as capas, a função e o objetivo era que, quando a pessoa sentisse que não conseguia aguentar com mais capas, tinha que avisar. Então era esse o objetivo. E a psicóloga, a terapeuta, se assim quiserem, ia colocando cada vez mais capas em cima dos braços. E a pessoa não dizia nada. E a psicóloga perguntou: então, mas Maria, é um nome fictício, ok? Não te está a doer os braços? Estás a aguentar com as capas? E a pessoa realmente disse: sim, está mesmo muito pesado. E ela disse: então porquê que não pedes ajuda? Havia mais pessoas na sala. Porquê que não partilhas o peso das capas com outras pessoas na sala? Não achas que, sendo só tu, há um limite de capas que tu consegues carregar? Ou seja, há um limite de coisas que tu consegues suportar? E a pessoa contou-me isso ficou muito marcado na minha cabeça, porque realmente é o padrão que essa pessoa demonstra na vida dela, que quer suportar tudo sozinho e fica até ofendida quando alguém vai e tenta ajudá-la.
reflete se isto não acontece contigo. E precisamente daí a história dos pais e da figura masculina, precisamente essa pessoa não teve a figura masculina na vida dela. E teve cedo que aprender que ou ela fazia ou mais ninguém fazia por ela. Então, muita atenção às marcas que tu tens da tua infância, aos significados que tu deste às coisas, ao amor, à partilha, ao colocar-se em primeiro lugar, ou colocar-se em último lugar, porque talvez esteja a hora de ressignificar isso. Talvez seja a hora de pensar que colocaste em primeiro lugar, pensar que precisas de ajuda, pensar que não tens que estar a acudir a toda a gente, ou pensar que realmente há sítios em que tu não tens que estar para agradar ninguém. Realmente, tu pensares isso é fundamental para ti. E tu tens que começar a tomar essa posição. Este canal é sobre mentalidade e desenvolvimento pessoal, por isso subscreve o canal se tu te interessas por esses temas e se gostaste deste vídeo. Eu quero agradecer teres ficado até aqui e quero-te lançar o desafio de deixares num comentário aquilo que tu pensas sobre as ideias que eu coloquei neste vídeo. Eu sei que é um tema delicado e muita gente poderá não se sentir à vontade de comentar, no entanto, se tu te sentires à vontade, eu ia adorar ouvir a tua opinião sobre o assunto. Obrigado por teres ficado até aqui, um grande, grande beijinho e nós vemos no próximo vídeo. Até à próxima!